lá, né? Nossa aula aqui de Geografia antes do Enem, a segunda aula da semana. Pessoal de casa, pessoal que está aqui no presencial, vamos falar de um assunto muito importante para a Geografia, que é a Geografia Urbana. Um assunto que é recorrente nos vestibulares e no Enem. Vamos compreender aí o conceito de cidade, não é? Entender as interações e alguns conceitos importantes também que envolvem as cidades do mundo e também a urbanização brasileira, todo o processo e os problemas gerados por ele, não é? É importante, né, ao começar esta aula, entender o conceito de urbanização. Afinal, a gente está falando da geografia urbana, não é? Então, a gente vai discutir muito aqui o conceito de cidade e suas implicações. Mas antes é preciso entender o processo de urbanização, não é? Como que se deu esse processo de urbanização, pessoal? Primeiro ponto, urbanização é o crescimento das cidades. Esse crescimento ele pode ser tanto em área, quando as cidades se expandem, né, por novas áreas, como também em população, cidades que se tornam mais populosas. Né? Então, a gente tem que entender que esse conceito ele está muito ligado, não é, com o processo de industrialização no mundo inteiro. Por quê? Não é? Porque a industrialização acelerou o êxodo rural, que foi a mudança, a transição das populações do campo para a cidade. Então a gente tem hoje falou muito do campo, né? Da agricultura. Então o que eu tenho? Essa mudança da população que se desloca do campo para a cidade, né? Esse processo é chamado de êxodo rural, né? A palavra êxodo, vocês até devem lembrar, tem um livro na Bíblia que tem esse nome, Êxodo, que fala justamente da fuga do povo hebreu do Egito. Êxodo é você fugir, sair de um lugar, né? Então o êxodo rural é a transição da população do campo para a cidade. No Brasil, esse processo foi o responsável pelo crescimento urbano, pelo crescimento das cidades. Acho que até aqui, vocês pegarem aqui, né, na população aqui de Itapevi, e lembrarem aí da história, das famílias e tudo mais, e muita gente fala, meu avô veio da roça, né? Meus bisavôs veio da roça, as pessoas mudaram para a cidade, buscando novas oportunidades, buscando emprego, né? Buscando aí a modernidade muitas vezes também. A gente vai discutir bastante isso. Aquele golinho d'água para garantir aqui a garganta, né? Vamos lá. Então, e aí o que é importante entender? Quando que se deu isso, né? Esse processo de transição, essa mudança? Bem, no mundo, pessoal, isso é recente, olha só. Foi somente em 2008 que a população urbana mundial ultrapassou a população rural. É importante compreender isso, né? Até porque eu falei, se vocês lembram, na primeira aula aqui com vocês, eu falei da matriz de competências do Enem. E eu salientei muito a competência leitora. E a leitura de gráficos, como a gente tem esse aqui, é super importante para a prova do Enem, para compreender. O que a gente vê aqui? Que a partir de 2008 no mundo, e aí vai ter um processo muito grande, um peso muito grande nisso, o continente africano e o continente asiático, que eram aí majoritariamente rurais. A gente tem esse processo de urbanização crescendo nesses países, não é? E isso vai fazer essa inversão. No Brasil, a gente vai ver mais para frente aqui na aula, que a população urbana ela já ultrapassa a rural na década de 70. Tá? Desde 1970, o Brasil já é um país mais urbano, tá? Então a gente vai ter essa característica aqui no Brasil, essa mudança. Já no mundo isso é mais recente, mas notem que a tendência é que a população urbana continue crescendo e a população rural se estabilize e depois continue a cair, né? Tem muito a ver com aquilo que nós vimos na aula anterior. Afinal, o campo passa por um processo de mecanização. Cada vez mais a mão de obra é desnecessária no campo. As máquinas estão fazendo o serviço. Isso faz com que as pessoas migrem cada vez mais para as cidades, perfeito? Mas o que é cidade? A gente falou que vai trabalhar com o conceito de cidade, né? Bem, a gente pode pegar uma definição aqui de cidade como um aglomerado humano concentrado, ou seja, as pessoas moram mais próximas uma das outras, perfeito? E esse aglomerado ele vai ter atividades econômicas não agrícolas, ou seja, ninguém está plantando soja, milho, né?
criando galinha, bode, vaca, boi aqui na cidade, perfeito? Organizado em ruas com serviços de... Aí seria bom se toda a cidade tivesse isso, né? Transporte, limpeza pública, luz, água, esgoto, além de atividades de saúde, educação, lazer, etc. Tá? E aí vem um outro conceito que é muito importante, que é a organização com relação à origem das cidades. A gente tem as cidades planejadas e as cidades espontâneas. Vamos pensar um pouquinho nisso? Ó. Itapevi, por exemplo, aqui é uma cidade espontânea. Por quê? A partir de um nicho central, de um núcleo central, a cidade vai expandir de maneira certa, até desordenada. A gente percebe isso no traçar das ruas. Diferente, por exemplo, de Brasília. Brasília foi uma cidade pensada do zero, projetada do zero. A gente percebe isso no planejamento. Brasília tem um desenho de avião, né? Ela foi planejada em cima de um avião. A gente tem que o pessoal falar Asa Norte, Asa Sul, né? Então você tem outras cidades, por exemplo, Belo Horizonte foi planejada, né? Palmas no Tocantins foi planejado, Londrina. Tem muitas cidades que são assim, eles escolhem um lugar, fazem um projeto e lá constroem uma cidade. Diferente, por exemplo, de São Paulo, que você tinha lá, não é, no pátio da igreja, um núcleo central, e a cidade foi crescendo até de maneira desordenada ali, no caso, São Paulo. Então, a gente tem essa classificação também, cidade planejada e cidade espontânea, perfeito? Aqui teria um vídeo sobre Brasília, mas vamos passar aqui para falar dos mecanismos que são necessários, o quê? Para ordenar o crescimento das cidades. Existem alguns documentos, que são muito importantes, entre eles o Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? Bem, o Estatuto da Cidade, ele vai estabelecer as normas públicas, tá? Que vão regulamentar a propriedade urbana. Ele é um mecanismo indutor do desenvolvimento urbano, tá? Essa é a função. Ele vai, por exemplo, promover a regularização fundiária, ele vai zonear a cidade. O que é zonear a cidade? Deixar a cidade de uma zona? Não. É estabelecer, por exemplo, zonas comerciais, zonas industriais, zonas residenciais, né? Ele vai ter dentro do Estatuto da Cidade existe o plano diretor. O plano diretor é justamente isso, o que vai estabelecer o quê? O crescimento da cidade nos próximos anos. Para onde essa cidade vai crescer? Para onde essa cidade vai, ter ali as suas novas atividades econômicas? E é interessante por quê, pessoal? O plano diretor ele é um mecanismo também que ele visa combater a especulação imobiliária, tá? O que seria isso, né? O que seria especulação imobiliária? Especulação imobiliária é você especular com um terreno, com um solo, com um apartamento, com uma casa, né? Principalmente terrenos. Então pensa naquela situação assim, né? Você tem aqui a cidade às vezes expandindo para periferias distantes e próximo do centro tem um terreno enorme que não tem nada construído. Então o que acontece nessa situação? Né? Esse terreno ele está para valorizar, para gerar mais dinheiro para o dono. Né? O cara pensa assim, comprou a 100 mil, daqui a uns 10 anos está valendo 1 milhão. Só o que acontece? O solo urbano, assim como a gente falou ontem da propriedade rural, ele também tem a sua função social. Qual é a função social do solo urbano? Moradia. Então, quando eu estou especulando, eu não estou cumprindo isso. Não estou cumprindo a função social do imóvel urbano. E aí, por exemplo, um dos mecanismos previstos no plano diretor para combater a especulação imobiliária chama IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, não é? IPTU é um imposto que você vai pagar para o município, né? Ele vai estar de acordo com a metragem do seu imóvel e tudo mais. E os terrenos também pagam, mas o que tem? Se você está especulando, você tem um IPTU progressivo. O que seria o IPTU progressivo? É assim, ó, você tem o terreno, aí você não construiu. Tá? Você não faz uma casa, você não faz nada nesse seu terreno. O que acontece? No próximo ano, a prefeitura vai lá e deixa seu IPTU mais caro. Aí mais um ano o cara foi lá, não construiu nesse terreno. A prefeitura vai lá e sobe de novo. É um mecanismo para justamente combater a especulação imobiliária, tá? No solo urbano, porque isso vai em desacordo com a função social. É lógico. Muitas prefeituras, muitas cidades não cumprem isso e a gente vê muitos o quê? Terrenos vazios, terrenos vagos, né?
enquanto a cidade joga cada vez para mais distante a população carente, em periferias com menor, né, infraestrutura. Então, é uma situação que ocorre bastante aí no Brasil, né? Então, o plano diretor ele organiza o crescimento e funcionamento da cidade, ele diz qual vai ser o destino de cada parte da cidade, ou seja, ele estabelece as zonas específicas, né, para comércio, indústria, residências, além ali, né, de estabelecer as áreas urbanas, áreas rurais, promover o crescimento urbano. E ele é participativo, ou seja, quando a cidade vai criar o plano diretor, existe sempre um edital que a população pode ser consultada, ele é consultivo, ele é participativo. A gente sabe que a maior parte das cidades não quer essa participação, então ele coloca lá no edital, mas a ideia é que poucos apareçam ali, né, para que a cidade siga, né, seguindo os interesses dos poderosos, dos grandes ali, perfeito? E agora, pessoal, na geografia urbana, ela tem alguns conceitos que são bem importantes. A gente vai discutir um pouquinho cada um deles agora. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui que hoje está com sede. Aqui vai falando. Vamos lá. Aqui, ajeitar a máscara. Aí. Um conceito importante, pessoal, dos conceitos da geografia urbana é o conceito de megacidade. O que é uma megacidade? Megacidade é a definição para cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Por exemplo, São Paulo, Cidade do México, Tóquio, Buenos Aires, cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, a gente chama de megacidades. Por exemplo, até metade do século XX, as megacidades eram mais comuns no mundo desenvolvido. Então, os países ricos é que tinham as cidades com maior número de habitantes. Hoje não. Hoje é cada vez mais comum, tá, a existência dessas megacidades nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, da África e do Sudeste Asiático, principalmente, onde cresce. Um outro termo importante, um outro conceito importante é o conceito de cidade global. O que é uma cidade global? Bem, cidade global é uma cidade que está no topo da hierarquia urbana mundial, ou seja, são cidades que mandam, cidades muito importantes. Por exemplo, galera, Nova York. Né? Nova York é a cidade global mais importante. Por quê? Vamos pensar. Ó. Em Nova York está a bolsa de valores mais importante do mundo, né? A Nasdaq. Você tem a sede das Nações Unidas, da ONU, que é um importante órgão, né, multilateral ali. Eu tenho em Wall Street a sede das maiores empresas do mundo. Né? Então, tudo que acontece em Nova York repercute no mundo inteiro. Né? Um fato que ocorre em Nova York vai ter repercussão simultânea no Brasil e em diversas outras localidades. Então, Nova York aí uma importante cidade global, metrópole global. Além do conceito de megalópole. Esse é bem importante, eu vou até utilizar aqui a lousa para explicar melhor. Muitas vezes o aluno pensa o seguinte, metrópole é uma cidade grande, megalópole é uma cidade muito maior, muito grande. Não, pessoal. Quando eu falo em megalópole, eu estou falando de um processo de integração entre várias metrópoles. É mais ou menos assim, imagina que aqui a gente tem, ó, a metrópole A, vou fazer uns prédios aqui, né? Aqui eu vou ter a metrópole B. Um prédio diferente desse aqui. Né? E aqui eu vou ter a metrópole C. O que acontece entre essas importantes metrópoles? Para ela ser considerada uma megalópole, eu teria que ter um processo de integração. Então, eu teria que ter aqui, por exemplo, rodovias, né? Ligando essas cidades com um fluxo muito grande de mercadorias e pessoas, né? Eu poderia ter entre essas cidades um trem de alta velocidade, né? Um trem-bala aqui, um trem de alta velocidade também, né? Ligando essas cidades. Um fluxo, né, de transporte aqui, de linhas aéreas grande, né? Com aviões aqui circulando entre essas cidades com muitos horários de voos, né? Então, um fluxo muito grande de passageiros, as pessoas, né, trabalhando em uma, se deslocando para outra. Um fluxo muito grande também de capitais, de dinheiro entre essas cidades. Aí elas estariam o quê? Integradas, e aí a gente formaria aqui um processo de uma megalópole. Aí a gente teria aqui, né, a formação de uma
megalópole aqui entre estas cidades que estão o quê? Conurbadas, a gente pode dizer assim, elas estão se ligando muito. Por exemplo, aqui nesse mapa dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem 3 importantes megalópolis. Aqui na costa oeste, eu tenho uma megalópole na Califórnia que chama San. Por quê? Ela vai de San Diego, passando por Los Angeles até São Francisco. Então essas cidades têm o quê? Um fluxo muito grande de negócios, mercadorias, empresas que atuam em mais de uma dessas cidades, o que promove, né, essa integração, formando ali uma megalópole. Eu tenho aqui próximo, né, aos Grandes Lagos, aqui na fronteira, né, com o Canadá, a megalópole Chippewa, que vai de Chicago a Pittsburgh. E na costa leste, a Boss de Washington, que vai Boston, Nova York e Washington, a capital. Eu tenho também, né, Tóquio, Osaka e Yokohama no Japão, uma importante megalópole. E no Brasil, professor? Bem, no Brasil, alguns cientistas, alguns geógrafos atribuem a existência de uma megalópole nesse eixo Campinas, a região de Campinas, São Paulo, Baixada Santista, Rio de Janeiro, tá? Outros já falam que não, que falta ainda uma integração maior, a gente tem uma carência de logística aqui muito grande, então na questão dos transportes e tudo mais. Então o que alguns atribuem aí? Que a gente tem ali na verdade uma megalópole em formação, mas ela não está 100% conurbada, ela não está 100% pronta ali, tá bom? Então muita gente coloca ali como uma megalópole em formação aqui na questão do Brasil. Então, como eu falei, ó, as megacidades, as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, isso tem aumentado no mundo subdesenvolvido. Reparem aqui, a região onde mais cresce megalópolis pega Sudeste Asiático e África, né? As mais antigas estavam aqui, Nova York e Tóquio, né? O Brasil vai ter 2, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui em Buenos Aires também na Argentina, cidade do México, Los Angeles, ali nos Estados Unidos, mas nessa região aqui do Sudeste Asiático e também no continente africano, onde a população tem migrado cada vez mais para cidades, o êxodo rural ainda é intenso, então as cidades têm crescido muito nessas áreas. E as cidades globais, aquela que a gente falou, né, eu até classifico aqui, brinco, né, cidades que mandam, porque elas mandam no mundo inteiro, o que acontece nelas repercute em outros países, elas são muito importantes. Eu tenho 3 grupos, o alfa, né, que são as cidades mais importantes. A gente tem aqui Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, Milão, Hong Kong e Singapura. São Paulo está no segundo grupo, o grupo beta, né? Junto com Moscou, Seul, Madrid, Bruxelas, né? E o Rio de Janeiro também aparece no grupo gama, aí terceira, né, qualidade de cidades globais. Elas são importantes, elas têm um PIB aí somado, né, que equivale ao PIB dos Estados Unidos, 14 trilhões de dólares, uma população de quase meio bilhão de habitantes, né? Então, são muito importantes aqui a ordem delas, aqui Nova York, Londres, Paris, Tóquio, Hong Kong, Seul, Barcelona, Istambul, São Paulo ali em 34º, né? E o Rio em 56º. Um outro conceito importante de geografia urbana é o conceito de macrocefalia urbana. Macrocefalia, a gente pensa aqui numa cabeça bem grande, né? Parece minha mãe falando de mim quando era criança. Mas enfim, a gente tem esse conceito de macrocefalia urbana. Onde que a gente aplica esse conceito? Em países onde a maior parcela da população vive em apenas uma cidade. Por exemplo, no Uruguai, onde aproximadamente 50% da população vive em Montevidéu. Então, quando a gente tem essa situação da maior parcela da população vivendo em uma única cidade, o que é muito comum em países subdesenvolvidos, se a gente pegar na Argentina, por exemplo, acho que dá mais ou menos 30% da população na região metropolitana de Buenos Aires, tá? Então a gente tem muitos países onde essa situação é comum. A maior parcela da população vive em um único país, a gente tem aí a chamada macrocefalia urbana. Isso deve muito à concentração de atividades em um espaço limitado. O país realmente onde a população é pequena, a maior parte da população então vai se concentrar nas principais cidades. Então o termo aí macrocefalia urbana. Agora um termo muito importante, a gente vai ter vários exemplos locais, é o termo região metropolitana. O que é região metropolitana? Região metropolitana é algo que é previsto na legislação estadual. Então, o estabelecimento de uma região metropolitana é previsto por lei. E ela visa, né, estabelecer uma região metropolitana, visa o quê? Visa muitas vezes
buscar uma política pública comum para municípios próximos. Então, por exemplo, as cidades, quando elas são limítrofes, ou seja, elas têm fronteira, elas compartilham de alguns problemas que podem ser solucionados em conjunto. Quer um exemplo? O que vocês veem aqui que tem o nome metropolitano, aqui em Itapevi? Transporte, né? O transporte é porque as pessoas se deslocam entre as cidades, então elas podem se juntar para buscar soluções na questão do transporte. Saúde também é um tema que muitas vezes ele é compartilhado entre municípios. Então, a partir da região metropolitana, eles vão buscar interagir, né, nesse planejamento conjunto para ações de transporte. Então, você tem essa questão. Até porque, o que acontece? Quando eu estabeleço a região metropolitana, Itapevi está aqui na região metropolitana de São Paulo, significa que São Paulo exerce uma influência sobre Itapevi. Né? E o transporte é justamente isso, porque é um fluxo muito grande de pessoas daqui para São Paulo e depois elas retornam muitas vezes, né? Até recentemente Itapevi mudou um pouco essa lógica, conseguiu atrair muitas indústrias de São Paulo para cá no processo de desconcentração industrial de São Paulo, mas ainda São Paulo exerce mais influência sobre Itapevi do que o contrário. E como chama isso? Hierarquia urbana. Hierarquia urbana é justamente essa influência que os municípios exercem. Repare que um município maior vai exercer influência sobre outros municípios, tá vendo? Então imagine que aqui é São Paulo, ó. Aqui pode ser Itapevi exercendo uma influência sobre São Paulo. Aqui, por exemplo, poderia ser São Roque, que vai exercer uma influência sobre alguns municípios menores, então ali Mairinque, Araçariguama, Alumínio. Então isso é hierarquia urbana. O que acontece? Antes, os geógrafos trabalhavam com uma ideia de uma hierarquia urbana rígida, ou seja, muito verticalizada, hierarquizada, que você teria que ir então da cidade, sempre para da cidade menor para a cidade maior. Passando, então você vai da vila para a cidade local, para o centro regional, para a metrópole regional, aí chegar na metrópole nacional, tá? Eu costumo imagine o seguinte, que aqui seria um bairro, aqui é a cidade de Mairinque, São Roque, centro regional, Sorocaba e São Paulo, uma metrópole nacional. Usando um exemplo de cidades próximas aqui, né? Então ele teria que você, tem um serviço que eu preciso de saúde, não tem na vila, eu vou na cidade local, não tem, não. Hoje é mais dinâmico isso. Você pode partir direto da cidade pequena, direto para a metrópole nacional, buscando um serviço, buscando alguma questão. Por exemplo, um tratamento médico. Às vezes alguém numa cidade pequena está com uma doença mais grave, não tem o tratamento lá, não é? Ele pode sair da cidade local e para a cidade regional buscar, para o centro regional buscar o tratamento, mas ele pode ir também direto para a metrópole nacional. Ou vamos pensar em entretenimento, né? O cara está numa cidade que não tem cinema, ele quer assistir o filme, ele vai para outra cidade maior, né? Então, existe essa influência na questão educacional, né, em várias questões. Por exemplo, eu estou vendo recentemente, eu acho que Itapevi tem exercido uma influência maior sobre São Roque, principalmente nos bairros mais próximos aqui, São João Novo, né, São João Velho e Mailasque, onde a população muitas vezes vem para cá consumir serviços de saúde, né? Acho que a saúde está melhor aqui, então tem algum ferimento, alguma doença, vem procurar, né, o atendimento médico aqui em Itapevi. Muitas vezes vem procurar o atendimento educacional, até às vezes precisa para matrícula um endereço aqui, consegue, alguma coisa assim, né? E vem. Isso é justamente essa influência que os municípios vão exercer sobre os outros, tá? Quase sempre um município maior vai exercer uma influência sobre um município menor, porque vai ter mais serviços, vai ter mais tanto os serviços privados, né, como nos serviços públicos. Então, isso é denominado o quê? Hierarquia urbana. Esse tema que eu vou falar agora, pessoal, ele pode cair no Enem cedo porque teve muita discussão interessante sobre isso, que é conurbação. O que é conurbação? Bem, conurbação é quando as cidades elas crescem e elas acabam encontrando. Então você não tem mais aquele limite onde começa uma cidade e onde termina a outra, tá? Como, por exemplo, São Paulo e Osasco, né? Até aqui em alguns pontos com São Paulo, a gente tem esse crescimento, as cidades elas vão... A malha urbana vai crescendo e você perde aquela ideia. Sabe como é no interior? Quando você sai de uma cidade e vai para outra, você passa assim na estrada, né? Você chega numa cidade, você sai. Aí você passa na estrada, o que vai ter? Sítio, fazenda, não é? Área de mata, tal. Aí você chega na outra cidade. Não. A conurbação é quando você tem aquela coisa. Uma rua é São Paulo, na outra rua é Osasco. Tem um amigo que ele morava justamente isso. Ele morava em Osasco, mas o final da rua dele já era São Paulo. Então o pessoal até jogava bola, um time fica em São Paulo, outro fica em Osasco ali. Então a gente tem essa situação aqui, por exemplo, ó, em Minas Gerais, BH
e contágio. Você não vê nada, é contínuo. O crescimento, as duas cidades foram crescendo, elas se juntaram. Vai ter aqui uma linha que vai definir isso, inclusive para IPTU, para tudo mais. E foi uma discussão que teve muito presente esse ano com a pandemia. Eu lembro de um exemplo que foi Sorocaba e Votorantim. O que aconteceu? Sorocaba e Votorantim são cidades que estão conurbadas. Cresceu. E tem um shopping bem na divisa. O shopping Iguatemi lá está bem na divisa. Isso sempre gerou disputa, por quê? Porque um shopping gera imposto. Então os municípios, não, o shopping é meu. O que acontece hoje? O shopping Iguatemi ele é dividido. Então parte das lojas que estão na parte de Sorocaba, os impostos vão para Sorocaba. Outra parte das lojas estão em Votorantim, o imposto vai para Votorantim. Você vê isso na nota fiscal quando você compra lá. Mas o que aconteceu? Teve um momento da pandemia em que Sorocaba estava com muitos casos, UTI lotado e estava na fase vermelha. Então teria que ficar fechado. E Votorantim estava na fase laranja. O shopping poderia abrir com um horário reduzido. Então isso foi matéria no Fantástico, no G1, por quê? Como que vai funcionar isso? Metade das lojas funciona, outras metade não? Né? Uma parte do shopping funciona, outra não? Acabou que eles decidiram para o shopping inteiro ficar na fase laranja. É óbvio que isso ia acontecer. Mas é um debate que acaba gerando aí quando a gente tem esse momento de conurbação. Você não passa a não entender mais onde uma cidade é outra. Então aqui você tinha, por exemplo, cidade A e cidade B, área não ocupada. A população vai crescendo, essas áreas passam a ser ocupadas e construídas, vem até que o limite entre os dois, e a gente tem o quê? Uma área conurbada. Uma área onde as cidades se expandiram e se juntaram, a malha urbana delas se aproxima, tá? Então, fiquem atentos com conurbação, porque a gente teve muito desses debates, porque aconteceu não só em Sorocaba e Votorantim, que tinha o shopping, que é bem na divisa, mas outras cidades ficaram nessa situação. Elas estão lado a lado, às vezes numa rua, uma cidade ou outra, e uma estava numa fase, outra noutra fase, então teve muito debate a respeito disso esse ano. Isso aqui era uma questãozinha de completar só sobre a conurbação e megalópole, megacidade. Completa as lacunas com as palavras do quadro a seguir, o termo poderá ser usado duas vezes. No estado de São Paulo há 3 regiões metropolitanas: São Paulo, Campinas, Baixada Santista. A proximidade e articulação viária que existe entre elas são identificadas como evidências da formação de um complexo metropolitano, ou seja, um espaço composto por diversas metrópoles em processo de integração física e econômica. Esse espaço metropolitano paulista também se articula à metrópole do Rio de Janeiro. A região então é dominada megalópole. Muitos especialistas, contudo, avaliam que a área não está totalmente conurbada, considerando uma megalópole em formação. Mas olha agora, pessoal, um outro termo que pode cair esse ano porque tem sido muito debatido, não sei se vocês já ouviram falar em gentrificação. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha até uma placa que eu gostava que tinha uma frase dos Racionais ali na frente, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou, mas agora, umas semanas para cá, tem uma placa anunciando a construção de um parque aqui, o Parque Coab, Então o que acontece? Imagine que daqui a pouco esse parque fica pronto. A prefeitura constrói um parque bonito, com pista de caminhada, quadras, fonte. O que acontece com os donos de alguns apartamentos aqui, de algumas casas na região? Vai valorizar, não é? E aí o dono ele pode fazer o quê? Subir o preço do aluguel. Eu tenho um apartamento aqui, agora tem um parque com quadra, com pista de caminhada, gostoso, passar o final da tarde, eu vou subir o aluguel. Só que o cara que mora ali, a família que estava morando nesse apartamento, ele não vai ter o seu salário ampliado. O chefe dele vai falar, eu vou subir seu salário, como a área que você vai ficar mais caro o seu aluguel, eu vou subir seu salário. Não. Então o que pode acontecer com essa pessoa? Depois dessa melhoria, que iria melhorar onde ele mora, isso gera um aumento no aluguel e ele tem que sair do imóvel para um lugar mais longe, para um lugar mais precário. Porque ele não consegue pagar essa melhoria. Então a melhoria acaba expulsando essas pessoas. Há uma elitização dessa área. São muitos exemplos disso no Brasil. Por exemplo, Itaquera, zona leste de São Paulo. Foi construído para a Copa um estádio novo lá, Estádio do Corinthians, Agora é Neoquímica Arena, Eu chamo de salão de festas do Palmeiras, mas enfim, vamos lá. E o que aconteceu? Muita gente aquela região em torno do estádio, que era uma região carente, uma região com um imóvel a baixo custo, foi valorizada. Às vezes o cara que tinha um terreno lá com uma casinha, acha que é mais vantajoso ele expulsar aquela família de lá, demolir a casinha e usar aquilo de estacionamento durante os jogos.
ele alugava a casa por R$500, ele coloca... Oi? Então, exatamente, valoriza. Dá pra ver, valoriza, o cara vai querer subir, né? Ou ele pode vender, achar assim, pensar, vou vender essa casa, eu até compro duas numa área mais pobre, numa área mais barata, não é? Então, acontece isso. Então, o que aconteceu? Muita gente pensava o seguinte, vou demolir e coloco 10 carros a R$30, R$300 cada jogo, tem 2 jogos por semana, né? Lucro muito mais. Ou vou tirar a família e abrir um barzinho para vender cerveja, espetinho, dia de jogo, né? Enfim, você tem um processo que é uma melhoria e a população é expulsa. Essa melhoria pode ser privada, pode ser, por exemplo, um shopping, um estádio de futebol, pode ser pública. Às vezes, uma rua é asfaltada e as pessoas já sobem um aluguel, já sobem, né, um imposto, taxa de contribuição, isso acaba expulsando a população daquela área. Então, esse é o processo de gentrificação, tá? Então, você tem um aumento do custo de vida no bairro, ou né, um aumento dos aluguéis, um aumento da moradia ali, a população acaba não usufruindo dessa melhoria. Por quê? Porque ele não pode pagar por esse aumento no custo de vida, ele acaba indo para uma outra área. O que tem caído também bastante nesse sentido é o processo de ressignificação que algumas áreas sofrem. Por exemplo, imagina que, isso eu lembro que eu visitei um caso bem legal no Rio de Janeiro, que era a fábrica da Bering, que era uma antiga fábrica de chocolate, e fechou. E aí o que eles fizeram com essa antiga fábrica de chocolate? Eles pegaram e transformaram meio que numa galeria. Então um pedacinho virou um escritório de arquitetura, o outro um café, um ateliê de artes e vários pequenos empreendimentos ali ressignificando. Era uma fábrica de chocolate, hoje tem uma outra função. Você tem vários exemplos. Em São Paulo tem uma estação de trem antiga que virou uma escolinha de educação infantil, né? A minha ex-namorada, o projeto de conclusão de curso dela na arquitetura era transformar uma antiga cadeia da cidade onde a família dela vivia lá numa galeria de artes, né? Para exposição, para aquela cadeia, ela era muito antiga, aquelas cadeias do início do século XX, assim, né? Aí transformaria isso. Então é uma ressignificação, também é muito comum, tá? No solo urbano. Para vocês verem como eu falei, né, ia trazer questões do Enem, questões recentes aqui, ó, a gentrificação é algo que já está caindo. Ó. O processo de gentrificação aparece como um dos elementos de uma permanente reestruturação urbana. Processo esse que é parte da organização do espaço urbano, de acordo com as necessidades do modo de produção dominante na economia e que está em sintonia com os propósitos da estrutura dominante da sociedade em um período histórico determinado. E aí vem a pergunta, ó, o termo em destaque, que é gentrificação, está em negrito ali, ó, no trecho acima, vem se apresentando como um aspecto recorrente nas metrópoles brasileiras atuais e se instrumentaliza-se o que é a gentrificação. Daí vem ali a A, pelo reordenamento da cidade que culmina na elitização da paisagem. B, pelo recrudescimento espacial do perímetro urbano. C, pela fragmentação das atividades econômicas nos bairros centrais. D, pela inserção das áreas periféricas nos circuitos comerciais. Ou E, pela autossegregação espacial praticada pelas classes dominantes. Perfeito. Né? O que a gentrificação faz? Ela reordena a cidade elitizando aquela paisagem. Né? A paisagem recebe uma melhoria, recebe algum implemento, pode ser público ou privado, como eu falei, pode ser muito comum em São Paulo. Sabe o que é muito comum em São Paulo? Quando chega o metrô. Né? Chega uma estação do metrô numa área, os aluguéis sobem, quem morava ali que finalmente ia ter o metrô perto de casa, muitas vezes tem que deixar. Então isso promove uma elitização da paisagem. A gentrificação é justamente isso, você melhora aquela área, dá alguma melhoria e vai ter essa situação. Eu creio muito que isso vai acontecer aqui nesse entorno, com esse parque. Pode ser num grau maior ou menor, né? Mas que essa melhoria daqui a pouco vai trazer que quando você tiver esse parque vai trazer um certo encarecimento da área, uma valorização, é óbvio. Quem é proprietário fica feliz, que tem seu imóvel valorizado. Agora quem, né, paga aluguel, sabe que muitas vezes o próximo contrato vai ter um pequeno aumento ali, né? Há uma aproximação. Então, é um fato que costuma ocorrer bastante. E aqui uma outra questão da Unicamp também sobre isso daqui. Tem uma charge que mostra aqui, ó, uma antiga indústria
Depois ele vai virar aqui, né? Ateliê, tá vendo? Tá ali ateliê e embaixo, depois tem a sala de criação e cafeteria, até que dá lugar a um prédio novo ali na região. E aí assim, a Tiracema retrata transformações de uma paisagem urbana associada aos processos de refuncionalização espacial, né, ganhando outra função, e gentrificação, no inglês gentrification. Aí ele é o seguinte, ó, 2 exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na Tiracema. Aí era fácil, era só olhar, né? A fábrica antiga, primeiro ela virou, não é um ateliê, depois virou uma sala de criação e uma cafeteria. Então, era uma antiga fábrica, um prédio de fábrica que virou outras situações, virou um ateliê, uma cafeteria, não é? Uma sala de criação e depois até um prédio de apartamentos modernos. E a B pede o seguinte, o que é gentrificação? A gente pode falar o quê? Gentrificação é o processo urbano onde uma área recebe uma melhoria, porém essa melhoria eleva o custo de vida na área que acaba expulsando as pessoas que tradicionalmente viviam ali, né? E quando isso foi mais comum, né? A partir de qual momento da urbanização mundial esse fenômeno passa a ocorrer? Principalmente a partir da década de 90, quando as áreas centrais passaram a voltar a ser interessantes, né? Houve um processo, a gente lembrar, entendeu o conceito da cidade no século XX, quanto mais rica a família, mais perto da igreja ela morava. Quem conhece alguma cidadezinha pequena, aquelas cidadezinhas bem do interior aqui de São Paulo, eu falo de Angatuba, né, que eu falo da cidade que era da minha ex que ela fez o projeto. Aí você tinha aquela coisa, a igreja, da matriz, a praça, e aquelas casas térreas, assim, né? E quanto mais rico era a família, mais perto da igreja era, porque o pessoal ia sair a pé, era asfaltado ali. Depois teve uma mudança, o quê? Ficou na moda as pessoas ricas se afastarem, ir para condomínios mais distantes, para as áreas, casas maiores mais longe, né? E recentemente há uma nova incorporação das áreas centrais, né, devido a essa vida, principalmente nas cidades grandes. Então a gente tem isso. Quer ver um exemplo? São Paulo. São Paulo tem uma área hoje que tem um interesse imobiliário muito grande em gentrificar, mas tem um empecilho que é a região da Luz. A região da Luz tem a Pinacoteca, tem a Estação da Luz, mas tem um entrave. Qual que é o entrave da região da Luz, quem conhece São Paulo? Cracolândia. Né? Não é à toa que a gente pode ver, teve mês passado uma ação higienista que até as pessoas saíram, né, para... A polícia vai lá, age com violência, o que acontece? Eles só se espalham para a região, teve até desesperados tentando pegar os carros, vocês viram essas cenas, né, sendo filmadas? Essas ações higienistas que o atual governo de São Paulo tem tomado na Cracolândia é justamente a ideia de tentar tirar, porque a especulação imobiliária está muito forte naquela área, né? Voltou a se valorizar morar no centro, né? Abandonar o carro, utilizar o metrô, o transporte público. Então eles vão investir o quê? Em ações violentas, em ações higienistas contra aquela população. Até quebrando uma abordagem que havia tido na outra administração, que era uma abordagem mais ligada à redução de danos, né? Não aquela internação compulsória ou ação policial. Porque, assim, eu fiz uma pesquisa com relação a isso para a Universidade Federal do ABC, né, sobre o histórico das políticas públicas sobre o crack no Brasil. E a gente repara que o crack no Brasil foi muito ignorado no começo. Já era um problema em Chicago, nos Estados Unidos na década de 80, e havia fortes indícios que chegaria no Brasil. Mas ninguém fez nada que se ignorou o problema, por quê? Porque era tido como uma droga que atingia as pessoas de baixa relevância social. Eles achavam que atingia o quê? A população mais pobre, moradores de rua. Aí eles deixaram, quando o problema chegou na classe média, que os filhos da classe média começaram, aí que se foi buscar, mas daí já era um problema muito grande, com um estigma muito grande, com pouco investimento público, e hoje a gente tem, na maior parte das cidades do Brasil, tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Recife, tem em Manaus, cracolândias, áreas onde essa população se encontra. E aí vem o poder público e adota o quê? Ações higienistas, ações militarizadas, extremamente violentas contra essa população que não tem eficácia. Por quê? Num primeiro momento você dispersa eles para outros pequenos núcleos. Então quando a ação policial vai, a Cracolândia se dissipa para os bairros próximos, só que aos poucos ela vai voltando, né? Ela vai voltando para lá, é um problema muito grande hoje, mas você tem um interesse imobiliário muito grande ali também na região da Luz, que o governo tenta, não é, ajudar o quê? Com ações policiais para tentar acabar com aquilo lá e valorizar os imóveis. Agora a gente vai para um trecho da aula também bem importante, que é o quê, galera? É a compreensão do fenômeno da urbanização no Brasil. Isso vai nos ajudar a compreender os problemas sociais urbanos do país. Por quê? Nós vimos no começo da aula que a população urbana
ela vai ultrapassar a população rural no mundo só em 2008. No Brasil isso aconteceu bem antes. O Brasil é um país urbano desde a década de 70. Olha aqui, vamos comparar esses gráficos aqui. Em 1940, 31% da população brasileira vivia em cidades, contra 69% vivendo nas áreas rurais. No intervalo de 30 anos somente, a maior parcela da população brasileira já vivia em cidades. Ou seja, o Brasil em poucas décadas inverteu a sua lógica. O Brasil em poucas décadas teve um aceleramento muito grande do êxodo rural. Isso demonstra o quê? Que uma quantidade muito grande de pessoas chegou na cidade ao mesmo tempo. E as cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas. Por isso surgiu tantos problemas, como falta de moradias, favelização, problemas de transporte, trânsito, falta de transporte público, desemprego. Tudo isso é fruto dessa inversão em um curto espaço de tempo. E esse êxodo rural ele foi incentivado por questões no campo e também nas cidades, né? Então o Brasil vai ter aí, e a partir da década de 80, a urbanização vai se consolidando, né? A gente tem hoje mais ou menos 84% da população urbana contra 16% rural. Vamos entender um pouquinho as fases, né? A gente pode dividir em 3 fases principais isso. O primeiro período da urbanização brasileira começa na década de 40 com a criação da indústria de base, né? O governo Getúlio Vargas queria industrializar o Brasil e para isso foi necessário criar a indústria de base. O que é a indústria de base? Aquela que vai dar uma base para as outras indústrias. Por exemplo, a Eletrobras para ter energia, a Petrobras para ter combustível, a Companhia Siderúrgica Nacional para ter metais aqui, né, para esse crescimento. Só que essa industrialização favorecida pelo Estado fez com que a população visse esses empregos na indústria e deixassem o campo rumo às cidades. Então isso acelera o êxodo rural no Brasil. Então essa industrialização vai favorecer isso. Aí em 64 até 85, com o golpe militar, você tem um crescimento industrial favorecido pela atração das transnacionais para o Brasil. Então a gente está discutindo muito essa semana a questão da Ford ter ido embora para a Argentina, né? Fechando aí mais de 5 mil empregos no Brasil. Mas naquele momento as montadoras estavam chegando no país, se estabelecendo ali no ABC, e isso também o quê? Fez com que a população buscasse esses empregos na indústria. E em contrapartida ocorreu algo no campo que eu até discuti um pouco com vocês ontem, que foi o Estatuto do Trabalhador Rural, né? Houve um aumento dos direitos dos trabalhadores no campo. A ditadura militar tentou igualar em direitos o trabalhador rural ao trabalhador urbano. Só que qual foi o efeito rebote disso? Muita gente foi demitida no campo. O campo no Brasil, a gente viu ontem, historicamente é de exploração do trabalhador. Trabalha na escravidão. E lembrando que também nesse momento a gente vai ter o quê? A Revolução Verde. Então a mecanização, né? Então o uso de tratores e colheitadeiras substitui centenas de trabalhadores. Uma colheitadeira faz o trabalho de mais de 100 pessoas. Isso vai gerar, essa Revolução Verde, essa nova tecnologia no campo, também demissões. E a população sem emprego, sem terra, a gente viu que a concentração fundiária é um problema, vai migrar para as cidades, né? Foi aquela época dos paus de arara, né? A população deixando, aí tinha a questão climática também, por exemplo, no Nordeste a seca, né? Muita gente migrando para as cidades em busca de empregos. Então, nesse momento, entre 64, no segundo período, e 85, a gente tem a população urbana se consolidando no Brasil, né? Vai chegar lá na casa dos 80%. E o terceiro período de 85 até hoje, o que acontece? A população já era consolidada urbana, então o êxodo rural diminuiu. Só que a gente tem o quê? Diversos problemas sociais urbanos. Violência, não é? Falta de moradia, falta de saneamento básico, vários problemas aí nas cidades, né? Então, isso vai consolidar os problemas urbanos. Quando a gente fala disso, a gente precisa analisar essa situação que eu descrevi por 2 lados. Um lado eu tenho o que eu chamo de fator de repulsão no campo. O que é o fator de repulsão no campo? É aquilo que expulsa a população, que está mandando ele embora do campo. Por exemplo, a concentração fundiária. Foi uma das coisas que nós mais falamos ontem na aula de Geografia Rural, não é? Mostrei o quê? Que no Brasil muita gente não tem terra e pouca gente concentra quase toda a terra. Sem terra para trabalhar, sem terra para viver, a população deixa o campo, certo? Outro fator que a gente falou ontem, mecanização do campo. Ou seja, com a Revolução Verde,
as novas tecnologias, os tratores, as colheitadeiras, esse maquinário que tem no campo, a mão de obra é menos necessária, então o trabalhador rural ele é desnecessário no campo, ele também é expulso por isso. Além das alterações nas relações de trabalho, o trabalhador rural que vai fazer muita gente ser demitida no campo. Então essa gravura eu acho legal, a pessoa que numa situação de miséria no campo, ela vai para a cidade e vive uma situação de miséria na cidade. Por quê? A cidade tem os seus fatores de atração, que chamam essas pessoas. A industrialização foi aquela ideia de que tinha emprego na indústria, que a indústria pagava bem e vão para a indústria, né? A oferta de emprego. E outra coisa que é presente, eu vou falar mais uma vez aquela história que eu contei ontem quando eu fui para o assentamento viver lá com as famílias. Quando eu conversava com jovens, e uma população por trabalhar em escola, por ser professor, sabe aquela galera que estava lá com 15, 16 anos, perguntava de vestibular para eles falavam o seguinte: não, quero ir para a cidade. Ah, é mais moderno. Então essa ideia de modernidade, existe uma concepção na cabeça das pessoas que é o seguinte: o campo é atrasado, arcaico, a cidade é moderna. Isso também faz com que as pessoas busquem, né, deixar o campo em busca da cidade. É um fator de atração da cidade, essa ideia de modernidade, né? Então isso vai trazer bastante, né, essa questão. Tem até um filme bem legal de animação, bonitinho aí, que não sei quando já viu. Para mim, hoje, esse cara é o maior artista brasileiro, no atual momento, é o Emicida. Ele participou de uma animação, ele é que chama O Menino e o Mundo. Tinha no YouTube, um tempo atrás não estava mais, não sei se encontra na internet, mas é uma animação sem fala, só com músicas, um desenho bem bonitinho que conta a história justamente disso, de um menino que a família é rural, tal, ele sai do campo e vai para a cidade e tal, é bem legal a produção, ele participou da produção aí, o Emicida, O Menino e o Mundo. E entre os problemas urbanos, a gente vai falar agora específico deles, que surgiram desse momento, né, que a gente discute um pouco dos fatores de repulsão. Primeiro, o transporte público. Acho que aqui a maioria pega ônibus e sabe que realmente é um problema nas grandes cidades, né? E aí vem de várias questões. Primeiro, a falta de planejamento. A maior parte das cidades brasileiras foi planejada para o carro, né? Até porque tinha uma ideia de querer vender. Naquele momento da década de 70, da atração das empresas transnacionais, né? É só pensar, vamos pensar isso, vou até voltar mais no tempo. Washington Luiz, na década de 20, falava assim: governar é construir estradas. Juscelino Kubitschek sempre priorizou o carro para quê? Para trazer as fábricas de automóveis. Tanto que Brasília, a gente falou de Brasília como uma cidade planejada, Brasília é uma cidade planejada, mas não é uma cidade para o automóvel. Não é uma cidade para o transporte público nem para o pedestre, tá? Então a gente teve a falta de planejamento, prioridade automóvel. O que acontece hoje? Na maior parte dos municípios brasileiros, o transporte público é caro e de baixa qualidade. Aqui é R$ 4,50. E voltar R$ 9,00, gente, de ônibus. Coloca isso, né? 30, 31 dias no mês. Quanto que o trabalhador não gasta para andar em pé, no calor, muitas vezes com os horários totalmente desorganizados, não é? Essa é a situação de quem pega transporte público no Brasil. A gente vê aquelas imagens, as pessoas reclamando de festa, aglomeração, e as imagens do trem, do metrô lotados, né, em meio a uma pandemia. E aí a gente vê como que acontece a questão do trânsito, por exemplo. Essa imagem é muito legal que mostra o seguinte, ó: 60 passageiros num ônibus, 60 passageiros num carro, em bicicleta, e 60 passageiros cada um num carro. Quando a gente está na Marginal São Paulo, a gente olha que naquele trânsito, olha que cada carro tem uma pessoa, né? Por quê? Porque a classe média não quer andar de ônibus, não quer andar de metrô, então fica esse problema que é o trânsito, hoje um grande problema também nas grandes cidades, né? Sem contar outras situações aí, né? As mulheres, questões de assédio nos transporte público, né? A violência, som alto, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas os vendedores de chocolate chato, enfim, tá tudo aqui que acontece no transporte público, né, gente? Eu peguei ônibus durante muito tempo de manhã para ir trabalhar e eu lembro que quando eu pegava o das 6, o que mais me irritava era a galera do Senai, os alunos do Senai com mochila gigante. O que eu tomava de mochilada, velho, nossa, era só mochilada, velho. E aí tem outra coisa, eu estava pegando ônibus, conseguia um lugar sentado às 6 da manhã, entrava um velho, eu falei: que o velho entrou no ônibus às 6, gente? Ele nem trabalha mais, está aposentado, ele podia sair às 9, mas ele conseguiu um lugar, eu vou fingir que estou dormindo. Encosta assim a cabecinha, olha, alguém já levantou pro velho? Ninguém levantou pro velho ainda, velho. Cara, vai sobrar para mim, velho desgraçado, velho.
É. Nossa, você tá 6 da manhã, você conseguiu finalmente, nunca conseguiu um lugar, você não conseguia entrar um idoso. Eu lembro uma vez eu machuquei o joelho jogando bola, eu tava indo fazer um exame em Sorocaba de ônibus, né? O joelho machucado com o guia médico, assim. Aí entrou um velho, cara. E a galera começou a olhar pra mim, né, cara, de homem, forte, sentado assim. Eu falei, gente, eu vou ter que mostrar meu atestado aqui, eu tô com o joelho machucado, não vou ficar de pé. Não vou, tô com atestado de joelho, vou ficar de pé. Quase que eu mostrei, porque a pessoa começa a olhar feio pra você e não sabe, eu tô com o joelho fudido, não vou conseguir de São Roque a Sorocaba em pé. Eu já vou ter que chegar na rodoviária e pedir um táxi pra ir no consultório, velho. Quase que eu coloquei assim no vidro, sabe, meu atestado, assim, gente, ó, eu não vou levantar pra esse velho, eu tô com o joelho fudido, não vou. Mas enfim, acontece a questão do transporte público é um problema. Outro problema, pessoal, é a habitação, moradia. Né? Falta de moradia adequada, o que gera favelização, ocupação de áreas por moradias irregulares. Né? A gente tem o déficit de moradia, eu falei disso, e o que o Marcelo Lopes de Souza, um geógrafo da Federal do Rio de Janeiro, ele chama de segregação socioespacial, ou seja, as pessoas são segregadas para espaços distantes, espaços não dotados de infraestrutura urbana. Não é? Então, o que acontece? Existem alguns mecanismos para a gente entender se uma cidade passa pelo chamado déficit habitacional. O que é isso? É quando eu tenho menos casa do que a necessidade das pessoas. Né? São Paulo é bizarro porque São Paulo tem um monte de imóvel vazio, no centro, abandonado, imóveis com dívida, e uma população menor que essa sem casa, habitando ocupações, habitando na rua, né? Mas como que a gente consegue fazer o diagnóstico que uma cidade está com um problema de déficit habitacional? Primeiro ponto, habitações precárias, intensa favelização, casas sem saneamento básico, casas em palafitas, não é? Ocupando encostas super perigosas em tempo de chuva. Aqui a gente tem os deslizamentos, desmoronamentos, casas nas margens dos córregos que sofrem com as enchentes em períodos de chuva. Isso demonstra a questão do déficit, habitação precária. Outra situação é a coabitação familiar. Talvez alguns morem assim, ou conheço muitos casos, aquela situação que você tem na mesma casa, na mesma residência, às vezes 3 gerações da família. Moravam os pais, aí o filho casou, foi morar lá, aí o filho desse já casou, então tá morando lá, mora o avô, o pai e os filhos, né? Ou às vezes é no mesmo terreno, assim, tem uns puxadinhos assim, né? Eu brinquei ontem que quando tem um inventário da treta, isso também dá treta, né? A coabitação familiar é treta, né? O terreno, aí vem uma cunhada folgada, aí o outro tá ouvindo Barões da Pisadinha muito alto, né? Um não paga a conta, não divide, né? Roubou ali, estava puxando água do meu relógio, né? A gente tem a coabitação familiar, e é algo muito comum no Brasil. Eu lembro da série, assim, o grande exemplo disso era aquela série Grande Família, que mostrava bem isso como é comum, né? Você tinha lá o seu Floriano, que era o vô, o Lineu e a Nenê, e aí já tinha o Agostinho e o outro, e o filho do Agostinho teve filho, né? A grande família é exatamente isso, a coabitação familiar. Um outro ponto que mostra é o que a gente chama de ônus excessivo com aluguel urbano. O que é isso? Bem, quando você vê o Fantástico, aquelas dicas de economia e tal, o pessoal sempre fala, né? Não, você não pode gastar mais do que 30% do seu orçamento com aluguel. Porque você tem as contas, o mercado, o transporte, tudo isso. Mas o que acontece? Hoje a realidade é que muita gente gasta 70%, 75%, 80% do salário com aluguel. Né? O aluguel tem ficado caro. E aí é o que se falou muito na eleição em São Paulo. Né? Como tentaram pegar muito a questão do Boulos, lá pela questão do MTST, acho que essa discussão da moradia teve muito presente no debate da eleição de São Paulo. Porque ele falava justamente isso. Essa pessoa que gasta 70, 80, às vezes ele perde o emprego, no outro mês ele está na rua, porque ele não consegue pagar o aluguel, ou mesmo assim, se a pessoa está pagando o aluguel, mas se ela fica doente, tem que comprar remédio, ela não consegue pagar o aluguel nesse mês. Aí já vira aquela bola de neve para o próximo mês. Né? Então, muita gente está numa linha, a linha para você ir para uma ocupação e para a rua, para muita gente é uma linha muito tênue. Né? Você está muito apertado, às vezes gastando 70% do seu salário com aluguel, você perdeu o seu emprego, em 1, 2 meses você está na rua. Né? Você é despejado. Então, esse ônus excessivo com aluguel, ou seja, as pessoas que gastam uma porcentagem muito alta do salário com aluguel, elas estão ali, isso demonstra o quê? Déficit habitacional. Afinal, o aluguel vai ficando cada vez mais caro, né? A gente tem uma especulação imobiliária e morar é cada vez mais caro. E uma outra questão também é muito comum, por exemplo, pessoas que vão trabalhar em São Paulo, vão morar lá, é o que a gente chama de adensamento excessivo dos domicílios alugados, ou seja,
Eu tenho alguns amigos que moram em São Paulo, que trabalham lá, que o que acontece? Eles dividem um apartamento de um quarto em 4 pessoas. Então tá lá o quarto com 2 beliches, às vezes 2 beliches e um colchão que puxa debaixo de uma cama, né? Às vezes moram em 8 num apartamento de 2 quartos. Isso também demonstra o que? É um déficit habitacional. Afinal, as pessoas estão quase ali enfileiradas, né? Usando um termo. Então, isso tudo vai demonstrar o problema da falta de habitação, da falta de moradia. E aí tem um outro problema recorrente hoje, que é a questão dos espaços autossegregados, ou seja, a prioridade de espaços privados em deteriorização à privatização de espaços públicos. Recentemente, uma polêmica muito grande foi o quê? A privatização do complexo esportivo de Ibirapuera, que inclusive seria demolido para dar lugar a um shopping, né? Então, o governo do estado de São Paulo pretende o quê? Privatizar o Ibirapuera, o complexo esportivo lá, piscina, tudo seria demolido, daria lugar a um shopping e uma arena privada, que vai custar mais ou menos R$400 o ingresso do show lá. Então, o que acontece? Esse espaço ele vai ser autossegregado. Não é que assim, eu não impeço o pobre de entrar lá, eu só cobro R$400 a entrada, que dá na mesma, não é? É isso que acontece. Então, o que acontece no Brasil hoje? Muitas praças em alguns municípios são privatizadas para virar shoppings, né? Você tem aí um aumento dos condomínios. Essa imagem é clássica em geografia, né? Tem um meme, você estudou geografia e viu essa imagem? Livro didático, aula, né? E você tem aqui de um lado um condomínio super chique, com varanda gourmet, com piscina individual, e do outro lado a favela, né? Como se os muros do condomínio estão para trazer proteção, né? E é justamente e esses muros, muitas vezes, dos condomínios privados, eles geram insegurança por quem está ao entorno. Porque dentro do condomínio está um muro alto, com um arame farpado, mas eu sofria isso em Presidente Prudente. O bairro que eu morava era essa mistura, assim, um bairro mais pobre um ponto, e tinha um condomínio, no meu caminho até a faculdade era um condomínio. Então o que acontece? Uma avenida inteira você andava, tinha um comércio, uma casa com janela para a rua, um portão com janela para a rua. Então se você encontrasse alguém ali, uma mulher estava vindo assim, o risco de você ser assaltado, ser violentado era muito grande. Por quê? Porque você cria um espaço inteiro sem nada. Quem estava lá para dentro estava seguro. Agora quem passa para fora, porque quando tem um bar, um comércio, uma loja, você tem uma certa segurança, né? Então trazia também essa insegurança. Inclusive já foi tema de redação essa ideia da camaratização dos espaços, né? Eu vou dar um outro exemplo disso. Por exemplo, os shoppings. Os shoppings expandiram muito. Várias áreas públicas viraram shoppings, foram vendidos terrenos, praças, parques, né, para virar shopping. Aí, um tempo atrás, a juventude, sem ter praça, sem ter parque, o que eles começaram a marcar? Os rolezinhos, lembra do rolezinho? Melissa, prancha no cabelo, né? Tinha aquela entrevista que ficou famosa, assim, dos rolezinhos. O que eram? Eram esses jovens sem espaços para confraternizar, sem espaços, começaram a marcar de se encontrar, tomar ali um sorvete, ou só ficar conversando no shopping. Mas, esse espaço ali, o shopping não tem uma catraca, mas tem algo visual. O que aconteceu? Os seguranças começaram a tirar. Aí entrevistava as madames, né? Elas, jovem, periferia, tira daqui, por favor, vai encostar em mim, né? Tinha essa situação, frases preconceituosas, ou é muito comum, hoje a gente vê, por exemplo, né? Jovens negros sendo o quê? Revistados, sendo retirados. Aconteceu um caso, foi muito emblemático ano passado, no Dia dos Pais, foi num shopping no Rio de Janeiro, né? Ele comprou um relógio para o pai dele não gostou, ele foi trocar, ele estava com o relógio e a nota. Os seguranças viram ele com o relógio na mão no shopping, ele tentava mostrar a nota, ele foi enforcado, levado para uma salinha, só que as pessoas chegaram e filmaram, ele estava apanhando lá, né? Quantos casos desse ocorrem em shoppings? Né? Muito comum, ou você ser perseguido, ser olhado e tudo mais, porque muitas vezes esse espaço ele é autossegregado, ele não precisa ter a cancela ali. Mas as pessoas que estão ali não aceitam as outras, né? Ela fica num espaço que não é para você. E cada vez mais os municípios estão isso, camarotizando áreas, né? É a gourmetização da cidade, né? Em que algumas áreas elas são privatizadas e nem toda a população pode entrar lá, implícita ou explicitamente, né? Isso aí vai variar bastante, mas é bem comum hoje, infelizmente. E aí você tem uma série desses problemas urbanos que são justamente decorrentes dessa urbanização rápida, né? Falta de moradia, falta de saneamento básico, violência, muitas vezes a falta do Estado, a omissão do Estado numa área faz com que exista um Estado paralelo. Pode ser o tráfico, pode ser uma milícia, né?
Então esses estados, esse poder paralelo, ele vai se estabelecer nas cidades pela omissão do Estado, que não entra para fornecer transporte público, que não entra para oferecer posto de saúde, que não entra para oferecer escola, mas entra para oferecer o quê? Repressão policial, né? Cidades sitiadas, aquelas UPPs nas favelas no Rio de Janeiro, que muitas vezes constrangiam, batiam, agrediam moradores, né? O caveirão que entra destruindo os carros que estão estacionados, né? As crianças que se assustam com aquela postura. No Rio pediram para os policiais que estão aquelas máscaras de caveira, né? Ou a bandana de boca de caveira, e as crianças morriam de medo. Então tem um impacto psicológico, um impacto social na vida das pessoas, essa violência, esses problemas urbanos, tá? Outra coisa que acontece também, não é? São os problemas ambientais. Né? Os problemas ambientais também são recorrentes na cidade. Muito por quê? Por falta de saneamento básico. Lembrando o que, pessoal? Saneamento básico, a gente pergunta, não acha que é só água e esgoto. Não. Saneamento básico congrega 4 serviços importantes. Tá? Eu tenho sistema de água tratada, né? Tratamento e distribuição de água, sistema de esgoto, coleta de resíduos, né? Coleta de lixo e também a drenagem urbana, ou seja, o escoamento em bueiros, galerias, né? Para evitar as enchentes também faz parte, tá? Do sistema de saneamento básico. E aí eu até deixo uma dica para vocês, dou 2 dicas interessantes. Um é o meu vídeo lá no portal Infenem sobre enchentes, tá? Não sei quantos já assistiram, tem assistido os vídeos lá, mas tem um vídeo meu lá sobre enchente, alagamento e tal. E na descrição eu cito nesse vídeo um filme muito interessante, que eu já até falei aqui um pouco deles na aula sobre bacias hidrográficas, que é um vídeo que chama um documentário de 25 minutos, curtinho, pessoal, dá para assistir chegando em casa hoje antes de ver o Palmeiras, tá? Ele chama Entre Rios. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, Doc no YouTube. Eu não preciso colocar que é para assistir meu vídeo da enchente primeiro, tá? 5 minutinhos lá, eu falando de enchente, alagamento, inundação, as diferenças, tendo alguns exemplos, mas aí você vai ver o Doc que chama Entre Rios. A história da urbanização de São Paulo. Então assistir o meu vídeo no Infenem, tá lá na descrição. Você vai na descrição do vídeo que está o link para assistir esse documentário aqui. Entre Rios, que mostra o quê? Como que o interesse imobiliário fez com que São Paulo agravasse os problemas da enchente. Por quê? Os rios que eram meliândricos, né, foram transformados pela engenharia canalizados e retilíneos e se construiu avenidas do lado. E se permeabilizou a cidade, né? Vai asfaltando todo o solo. O que acontece quando eu asfalto o solo? A água não infiltra. Se a água não infiltra, ela vai escoar superficialmente para os rios, que no momento da chuva tem sua vazão ampliada e promove as enchentes, né? Vocês terem uma ideia de como isso é importante? Olha uma questão do Enem aqui 2018. Ó. Só falta ter descarregado a página aqui. Vamos lá. É uma questão do Enem 2018 justamente sobre inundação. Saiu aqui da questão que droga. Está toda hora fazendo isso. Deixa eu tirar a publicidade dessa empresa que eu não quero, mas aqui esse negócio eu peguei aqui mais rápido porque eu não tinha copiado ali. Ó, botar Enem 2018. Ai, essa bosta. Estava descarregando isso. É uma questão que mostra os gráficos aqui sobre as enchentes. Fizemos o primeiro dia azul. Nossa, gente. Mais fácil. Tá? Geografia. Vamos ver se não parece. Acho que era 63. Não. Acho que é essa daqui. Não acha, velho? Eu tinha deixado no jeito. Ela descarregou a página. Aqui, essa questão que eu queria. 67. Ó, uma questão que tem a ver com tudo isso. Ó, ele mostra o seguinte, ó. Aqui eu tenho a precipitação.
Deixa eu aumentar o zoom, né, para vocês conseguirem enxergar, está muito pequeno. Mas é uma questão do penúltimo Enem aí sobre esse conteúdo. Ó. 150 dá para ver. Então eu tenho aqui a precipitação em milímetros. E conforme ela vai começar aqui no tempo, ó, tá vendo? Em horas, 1, 2. Aqui eu tenho dois rios, ó. A área urbanizada e a área não urbanizada. Reparem que na área urbanizada, logo no começo da chuva, a vazão do rio já atinge aqui o nível máximo. Né? Isso aqui teria enchente, transbordamento do rio. E numa área não urbanizada ele vai também, ele demora mais tempo para diminuir a vazão. Ele pergunta assim, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a... Era muito fácil essa questão, pessoal, considera ela do nível fácil. Por quê? Ó? Redução do volume do rio, expansão do lençol freático, diminuição de chuvas, retração da vegetação, ampliação. A urbanização vai promover o quê? Ampliação do escoamento superficial. Não é? Por quê? Conforme eu urbanizo a cidade, que eu impermeabilizo o solo com asfalto, a água ela não filtra. Se a água não filtra, o que ela faz? Ela escoa superficialmente para as áreas mais baixas e aí eu vou ter enchentes. Então a enchente é um problema que é a urbanização. E esse filme ele mostra muito isso. Como que é a ideia ali, não é, do Prestes Maia, quando foi prefeito, de expandir a cidade, de ocupar as áreas de várzea, de construir, aproveitar aqueles terrenos baratos para ganhar dinheiro, piorou a situação das enchentes em São Paulo. Né? Então é bem legal, o vídeo é muito bom, tem 25 minutos, é rapidinho aí, dá para entender bastante essa situação que está descrita nessa questão aqui, da ampliação das áreas, né, urbanas, como você aumenta o escoamento superficial e piora a situação das enchentes aqui, né, como ocorreu em São Paulo. Além das enchentes e do saneamento básico, que é um problema muito grande, a gente pode também falar um pouquinho agora aqui mais disso, né, porque com o saneamento básico, a gente tem hoje no Brasil 83% da população tem acesso à água tratada e 50% ao esgoto. E a situação é pior, por exemplo, na região norte, onde apenas 59% da população tem o quê? Acesso ao saneamento básico. A melhor situação é o sudeste, com 92%. E aí vocês devem ter acompanhado no início desse ano que a Câmara e o Senado aprovaram o novo marco legal do saneamento básico, que tenta ampliar a entrada de empresas privadas, e ele estabelece como norma a ideia que até 2032 o Brasil consiga saltar de 50% para 90% é a meta da população assistida por esgoto e de 83% para 99% da população com água tratada. A ideia é crescer. Muita gente, eu acho que assim, muita gente coloca aqui, não acredita porque algumas regiões, como por exemplo Paris, está reestatizando o serviço de saneamento básico porque não deu certo essa privatização. E do Brasil, das melhores situações são de empresas que não são privadas. Né? As piores situações são alguns lugares que são atingidos, são por empresas privadas. Mas é uma tentativa de melhorar. A gente sabe que saneamento básico é um problema e que tem total ligação com saúde. Né? Cada real que você investe, né, em saneamento básico, você economiza 2 em saúde. A gente só vê populações em lugares onde você tem esgoto a céu aberto, as crianças ficam mais doentes, né? As pessoas sofrem com mais enfermidades ali. E agora aqui já caminhando aí para o fim da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros problemas ambientais urbanos. Né? A maioria deles está ligada à poluição atmosférica, da fumaça, do CO2, né? Do dióxido de carbono que sai das chaminés, dos carros. Então tá lá. A gente tem então, entre esses problemas, a poluição. Um outro problema muito comum é a inversão térmica. Pessoal, a inversão térmica é um fenômeno natural, mas ele é agravado nas áreas urbanas durante o inverno. O que acontece? No geral, a gente tem essa situação, né? Lembra das correntes de convecção? Então o que acontece? O ar quente ele é ascendente, ele sobe, não é? E o ar frio ele desce. Isso promove uma circulação aqui que acaba o quê? Dissipando a poluição. Alguém aqui tem problema respiratório? Rinite, sinusite, bronquite. Você sofre mais no verão ou no inverno? No inverno. Por que a gente sofre mais no inverno? Porque acontece isso daqui, ó. No inverno, muitas vezes, a superfície aqui está mais gelada. Então, o que acontece? Forma uma camada de ar frio aqui.
Essa camada de ar frio, ela impede que o ar quente que sai desse solo suba. Então ela segura. Então o que acontece? A inversão térmica, quando forma essa camada aqui, fica uma camada de ar quente, o ar frio, outra camada de ar quente, ela impede a circulação e a dissipação dessa poluição. Então a poluição fica mais, né, aqui no ar, por conta dessa camada de ar frio. E isso vai piorar. Sem contar que a gente tem um inverno que chove menos também, que vai, né, a chuva serve muitas vezes para limpar, tirar essas partículas de poeira. Isso piora a situação. Então quem tem problema respiratório sente muito isso no inverno, né, em consequência dessa inversão térmica, onde eu tenho essa camada de ar frio aqui sobre a superfície. Uma outra situação que eu peço que vocês tentem lembrar aí e reparar. Por exemplo, aqui, né, eu lembro que aqui ainda é mais sossegado. Eu lembro quando a gente ia lá bem no centro da Itapevi, lá na Secretaria de Educação, aula lá, ali era muito quente, muito calor. Vocês já repararam que as áreas centrais, elas são mais quentes do que as áreas mais afastadas, rurais ou periféricas? Eu percebo muito isso porque eu brinco que eu sou uma cebola, né? O que é cebola? Porque cebola tem camadas, né? Igual os ogros, né? Lembrando o Shrek lá. Por quê? Eu moro num sítio numa área alta. Então eu saio de manhã de casa, assim, ó, com a camiseta, às vezes uma blusa, às vezes uma jaqueta, às vezes outra, sabe, assim. Então, e a hora que eu chegava no centro onde eu dava aula, já tinha que começar a tirar a roupa. Por quê? Porque você tem essa diferença. As áreas centrais, elas são mais edificadas, mais asfaltadas. Então isso vai o quê? Durante o dia, absorver e refletir o calor. Eu tenho muitas vezes essas áreas verticalizadas, com muitos prédios. Esses prédios impedem a circulação, o vento, eles servem como barreira com o vento. Você não tem na área central aquela brisa, aquele ventinho gostoso que refresca. Por quê? Está cercado de prédio que acaba uma barreira segurando esses ventos. Então nessas áreas aqui onde eu tenho muita edificação, poucas áreas verdes e muitos edifícios, a gente tem um fenômeno chamado de ilhas de calor. Ou seja, essas áreas são muitas vezes 5 ou até hoje até 10 graus mais quente do que as áreas, os bairros, as áreas rurais. Eu tenho uma diferença, então, ó, aqui 29, aqui, ó, 32 graus. Esse fenômeno a gente chama de ilhas de calor, tá? Onde as áreas centrais mais edificadas, com menos áreas verdes e mais verticalizadas, com mais prédios, são mais quentes do que as áreas mais afastadas. Um outro fenômeno muito comum na cidade são as chuvas ácidas. Por quê? Toda essa poluição presente na atmosfera, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, né, a junção aqui de diversos gases, né, o dióxido de enxofre, que vai juntar com as moléculas de água e vai formar H2SO4, ácido sulfúrico, ou seja, o pH dessa chuva, ele fica muito... A chuva normalmente tem um pH mais ácido, mas acontece que com essa poluição atmosférica das fábricas, dos carros, o pH da chuva fica ainda mais ácido. E aí eu tenho destruição da vegetação, danificação das pinturas dos automóveis, as estátuas. Falam que, por exemplo, Atenas hoje, o Paternum, ele está se destruindo mais nos últimos 20 anos do que nos últimos 1000 anos. Porque a chuva ácida tem destruído aqueles monumentos históricos na Grécia. Em São Paulo, você observa algumas estátuas totalmente desfiguradas, né? Aquelas estátuas que são homenagens a sei lá quem, já começando a ser destruído. Carros, às vezes, ficam na rua, vão ter a sua pintura manchada por essa chuva que cai extremamente ácida. Ela nem sempre respeita, às vezes ela vai ser formada numa área urbana e cai numa área de floresta, numa área de agricultura e também destrói tudo, né? Então a chuva ácida também é um problema recorrente aí devido à poluição urbana. E um outro é o chamado smog fotovoltaico, que está presente aqui, ó. Nessa imagem é muito comum ver na China. Tem até um exemplo engraçado, porque Xangai, uma cidade que cresceu muito nos últimos 20 anos, e você tinha um mirante que era para tirar foto com aqueles prédios bonitos e tal. Só que na maior parte do ano essa poluição, porque o que acontece? O smog, né, é a mistura do termo em inglês smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina. Mas ela é da queima incompleta de combustível fóssil. Então fica aquela poluição onde você não enxerga, índices muito grandes de poluição, né, onde você não consegue enxergar a distância, parece uma neblina permanente. E aí o que acontece? Como ninguém conseguia tirar foto, o que eles fizeram? Fizeram um painel com uma imagem limpa no computador. Então, em vez de tirar foto com a cidade de fundo, você tira foto num painel e finge que está tirando foto com a cidade no fundo, né? Isso lá em Xangai, na China. Então, muito comum isso também, dentro aí dos problemas ambientais urbanos. Galera, era isso que eu tinha para falar sobre geografia urbana.
Muito obrigado pela atenção. A gente começou aqui em agosto, conseguimos pelo menos dar conta dos principais assuntos. Lógico que no cursinho extensivo a gente não consegue abordar tudo, mas eu procurei sempre estar presente aqui, sempre abordar e ser o mais produtivo possível. Desejo de coração mesmo uma ótima prova todos domingo, tá, gente? Acho que assim, no sábado, vocês podem até dar uma revisada, mas dá uma controlada, segura bastante a ansiedade, não tenta correr atrás, fica até de madrugada estudando. Às vezes para um pouco antes, faz alguma coisa que você gosta, se divirta, né? Assiste um filme, sabe? Tenta dormir cedo, eu sei que dá muita ansiedade, mas tenta ter uma boa noite de sono. Também tentar acordar, ter todas as refeições no dia, né? Se planejar, sei que já devem ter olhado desde o dia 5 aí o local de prova, né? Já sabe certinho, pensa na logística para chegar até lá. Com muito cuidado no almoço também de domingo, tá? Comam coisas leves, tá? Também não deixa para comer, às vezes, tem um boteco lá na frente, vou comer, daí você chega, né? Me vê esse quibe aqui, o cara espanta as moscas, era uma coxinha, né? Você vai estar nessa situação aí, cuidado. Também não vai chegar em casa, não, vou comer uma feijoada para garantir que eu não vou ter fome até 7 horas. Aí chega lá e dorme em cima da prova. Então, uma alimentação leve. Leva uma água, né? Não esqueça o documento com foto. Pelo menos 2 canetas de material transparente preto, né? Se uma falhar, você tem outra. Caneta preta, material transparente. Documento com foto. Planeje a logística para chegar antes. Os portões fecham às 13 horas, tá? Então fique atento ao horário. Ninguém aqui quer ser atrasado do Enem, ficar famoso na internet, não é verdade? E durante a prova, leia as questões com atenção, sabe? Usa o seu tempo máximo na prova, tenta ficar até o fim. Se não está sabendo aquela questão, pula para uma outra, cuidado não perder muito tempo, depois você volta, né? Se for chutar, faça aquele chute consciente, elimina primeiro os absurdos, né? Aí você pensa em arriscar, mas prioriza fazer realmente, tentar entender. E do restante, acho que vocês estão preparados, a gente está aí para depois fazer a correção, comentar com vocês, mas espero que todo mundo consiga ir bem. Lá na frente, quando abrir o SISU, escolher os cursos desejados, tá? No resto aí, uma boa prova, um bom restante de semana aqui nas outras aulas, e a gente vai estar torcendo muito por vocês domingo, né, dia 17, e depois no outro domingo também, com matemática e ciências da natureza. E é isso. Obrigado, gente. Até uma próxima aula aí. Valeu!